E aí, pessoal, tudo bem? Já faz algum tempo que a gente não se vê, em decorrência dessa pandemia e a gente passou esse tempo afastado, mas agora vamos nos encontrar dessa maneira, né? Uma maneira virtual, mas que nos atentando ao que nos interessa nesse momento, se atentando ao que nos interessa nesse momento, eu acho que a gente pode ter um resultado bem produtivo. Então, eu espero que todos vocês estejam bem, todos vocês estejam cumprindo aí essas determinações do Ministério da Saúde, que são determinações fundamentais para que a gente possa se proteger e proteger quem a gente ama, né? Proteger nossos familiares, nossos amigos, etc. Vamos agora falar de história, né? A gente tem outras disciplinas aí para poder falar, mas agora esse momento é o momento de a gente falar de história. Nos dois primeiros capítulos aí, nós discutimos a República, né? O começo período da Primeira República, a proclamação da República, e depois discutimos a reboque, no segundo capítulo, os movimentos sociais que as relações políticas da República condicionaram para que ele existisse, né? Mas agora vamos abrir esse leque, né? No terceiro capítulo, vamos abrir um leque de possibilidades, analisando dentro de um espaço geográfico um aspecto muito maior. A gente vai analisar agora, nesse terceiro capítulo, a Primeira Guerra Mundial, no quarto capítulo, a Revolução Russa. E, posteriormente, a Segunda Guerra Mundial, que são os três grandes momentos assim do começo do século XX, né? E que marcam todo o começo do século XX. Né? É importante dizer que para a gente poder entrar nesse terceiro capítulo, para a gente poder falar de Primeira Guerra Mundial, é necessário a gente recuar um pouco no tempo, fazer uma breve introdução, né? Vocês no oitavo ano devem ter entrado em contato com uma determinada literatura que falou sobre as revoluções inglesas e, nomeadamente, gostaria de destacar a Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial, só para fazer uma breve reflexão, ela consiste na mudança de energia de produção econômica, sobretudo, fundamentalmente econômica, da mudança de produção da energia humana, a energia do animal, né, que isso era a energia humana que produzia para energia mecânica. É a mecanização das produções. Então, a partir desse momento, né, que começa na Inglaterra, como eu falei, as revoluções inglesas, começa na Inglaterra em 1760 e vai até o século XIX aí, depois a gente tem outros processos de atomização da industrialização, mas ele é mais recente. Não é revolução, pessoal. Revolução fica naquele período lá. O que a gente tem agora são avanços tecnológicos da indústria, né? Então, e também deixa claro, o Brasil não teve revolução industrial, viu, pessoal? O que o Brasil teve foi uma industrialização. Revolução industrial a gente está falando Inglaterra e alguns países ali, como a Bélgica e a França e tal, mas é um evento específico inglês. Então, bem, pessoal, desculpem eu ter me movimentado, a cadeira, né? Às vezes me sinto um pouco confortável. E gostaria de deixar duas observações, só interrompendo um pouco. Primeiro, eu estou no quarto do meu filho, não sei se vocês viram a galinha pintadinha aqui. Eu tenho alguns brinquedos eu tirei por conta do pessoal do sexto ano, que eles podem se entreter nos brinquedos que tinham, não sei. E tem uma janela aqui na minha frente. Então tem um universo aqui e pessoas passando, trânsito, enfim. Eu moro no sexto andar, mas está tendo uma reforma ali na Aquative e tudo isso pode contribuir para que vocês ouçam ruídos e barulhos, né? E tem a criança aqui que pode chorar também, meu filho, o Gui. Então contem com essas variáveis. Mas, nem tanto. Vamos voltar para o nosso tema, vamos falar da Primeira Guerra Mundial. Então, a industrialização, o que ela, o que ela forneceu nesse período? Ela forneceu, primeiro, ela forneceu um esbanjamento da burguesia, das classes dominantes, as classes que dominavam e os meios de produção. Ah,
E é também o período final do século XVIII, XIX, aí é o período da Belle Époque, né, pessoal? Justamente essa pompa, né, esse período aí que a gente, um pouco elitista, de charmosidade, né, todo um esbanjamento de sutileza. Pois bem, o final do século XIX é também marcado pela expansão do imperialismo. Imperialismo e nacionalismo vão servir de dois conceitos fundamentais para a gente entender os conflitos da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, primeiro são os imperialismos. Como é que esses imperialismos se manifestam? Esse imperialismo se manifesta nas colonizações do final do século XIX. Aí você pergunta, mas professor, essas colonizações já não havia antes? Então, pessoal, existe uma discussão entre colonização e conquista. São duas colonizações: a colonização moderna e a colonização contemporânea. Vamos dividir nesses dois blocos. A colonização do final do século XIX, que é a colonização contemporânea, ela foi praticamente organizada, praticamente não, ela foi organizada entre os estados nacionais europeus do final do século XIX, dentro de um acordo que ficou conhecido como a Conferência de Berlim de 1895, pessoal. A Conferência de Berlim, ela aconteceu em Berlim, como diz o nome, né? E ela tinha por característica a definição dos territórios que os estados europeus iriam ocupar na África. Né? Essa divisão que vocês conhecem hoje, Congo, Mauritânia, Somália, Guiné-Bissau, Angola, essa definição é a definição de ocupação territorial definida, não é, no Tratado de Berlim, na Conferência de Berlim, perdão. Não é? Ela foi organizada e pensada dessa forma no final do século XIX para servir aos estados europeus. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Somália, né? Somália do Norte, Inglaterra. Somália do Sul, Itália. Congo, França. França, uma parte do Congo, França, uma parte do Congo, Inglaterra. Deixa eu ver. Angola, Portugal, não é? Enfim, Guiné-Bissau, Portugal, Benin, França, Egito, Inglaterra. Então a gente tem uma série de países que vão ser ocupados por esses estados nacionais do final do século XIX para a virada do século XX. Aí você pergunta assim, professor, mas esse imperialismo é para quê? Esse imperialismo é a expansão econômica. Gente, essa expansão econômica se dava no seguinte: três grandes potências da época, França, Inglaterra e a recém-unificada Alemanha. Vamos agora explorar as terras africanas. O que é que isso tem em contrapartida? A Europa era industrializada. Todo o material africano servia como matéria-prima para a produção de produtos, e esses produtos seriam revendidos onde? No mercado. E esse mercado ele é aberto, ele começa a ser global. Não é só o mercado europeu. Isso já existe desde as primeiras colônias. A Inglaterra já fazia isso, né? Retirava produtos manufaturados, retirava matérias-primas e exportava esses produtos. Então, pois bem, e esse imperialismo ele se manifesta dessa forma, né? Mas em concorrência disso, a gente também tem outro conceito importante que é o de nacionalismo, né? Que são a formação e o desenvolvimento dos estados nacionais, cada qual com seus interesses, né? Como a gente vai na frente vai ver a Alemanha aí, né? Envolvida na Primeira Guerra Mundial e ela sofre várias sanções no final dessa guerra, né, pagando custos de guerra, né, sair totalmente enfraquecida, né, derrotada. E a gente vai ver aí a Alemanha, né, nesse cenário, né, mas, por exemplo, a Alemanha aqui, ó, a gente já tem aqui, ó, na página 49, né, quando na guerra entre 1870 e 71, na guerra franco-prussiana,
em que a França, numa guerra entre a França e a Alemanha, franco-prussiana, em que a França perdeu o território da Alsácia-Lorena, não é, que era rico em minério, para a Alemanha. Então, esse ressentimento fez com que esses estados começassem uma carreira que a gente pode considerar uma carreira armamentista, né? Cada um a seu prazer. Isso proporcionado pela grande industrialização, pela indústria do ferro, pela indústria da pólvora, né? E cada um se fortalecendo ao seu interesse, pessoal. Então vejam, quando falamos de imperialismo, falamos de domínio, de controle de uma região, né? Falamos de uma subordinação de outros povos, de outras comunidades, de outras nações, etc. Quando falamos em nacionalismo, não existe o nacionalismo único, o nacionalismo unificado. Então, um conceito de nacionalismo em que todas as sociedades daquele momento aderiram a esse modelo. Esse nacionalismo, ele, na verdade, não existe nacionalismo, existe nacionalismos. Então, cada qual ao seu molde, cada qual ao seu interesse e cada qual com a sua organização, com a sua engenharia, com a sua arquitetura política em determinados momentos, tá bem, pessoal? Então, vejamos, né? A colonização da África, a Conferência de Berlim desiste do final do século XIX, é uma carreira, não é, para a expansão do imperialismo, do domínio de controle dos países europeus, não é? Com isso, a, a contrapartida da dominação econômica, né? É claro que para ver essa dominação econômica dos continentes africanos, você também tem outros tipos de dominação. Não é? Você tem a dominação cultural através da literatura, da propaganda, do filme, que depois a gente pode até perceber e aí discutir também no final dessa aula sobre as ideologias, né? Tem um historiador fantástico chamado Edward Said, e que vai discutir a colonização da inglesa na Índia, né? Então, lembrando também que essa colonização do século XIX se estende também para a Ásia, né? Uma parte da Ásia. Então, vejam, a gente tem essas nuances que vai daí é, é, condicionar processos históricos, né, de rupturas e rupturas nas organizações europeias do final do século XIX. Por exemplo, os movimentos de independência dos Balcãs. Né? Os Balcãs é aquela parte que a gente conhece hoje como a Grécia, Bósnia, Sérvia, né? Toda essa região que eram subordinada a outras localidades. Né? Esse movimento é um movimento que vai começar, desses nacionalismos, que vai começar a agitar justamente essas acomodações políticas que já existiam. É claro que com suas contradições dentro dos seus próprios sistemas, mas que no plano político, né, da configuração diplomática, né, usar um termo mais contemporâneo, diplomática, eles estavam mais ou menos que acomodados. E a partir desses movimentos nacionalistas, né, do desenvolvimento de um imperialismo, é que as coisas começam a ficar quentes na Europa aí no começo do século XX, pessoal. A dominação dessas regiões da Península Balcânica, né, como eu falei, que é a Bósnia, a Bulgária, a Grécia, a Macedônia, enfim, a Sérvia, né, Montenegro, dominados pelo Império Turco-Otomano, isso no começo do século XIX, né? No fim do século XIX, os movimentos nacionalistas, e aí com interesse, aquele mesmo que eu falei lá de África, não tem mudança quase nenhuma do Império Austro-Húngaro, por exemplo, não é? Eles começaram a ter a ideia de agitar esses países aí dominados pelo Império Turco-Otomano em busca de uma determinada independência. Bem, esses interesses eram interesses econômicos, como vocês podem ver aí no livro de vocês, né? Se estiver acompanhando aí as leituras, etc. Bom, sendo assim, esses interesses nacionalistas não foram só
do Império Austro-Húngaro. Outros movimentos, né, com interesses diferentes, isso que eu falei, são vários nacionalismos, ah, se movimentavam também com interesse naquela região. Então, a gente vai ver aí outros movimentos nacionalistas, como o movimento nacionalista sérvio, né, que tinham também o interesse nos processos de independência dos países da Península Balcânica, mas que queriam outro desfecho, né, queria a condensação do império, do império não, perdão, dos territórios sérvios e croatas, né, e faziam parte de um movimento chamado pan-eslavismo, né, que era dirigido pela Rússia da época. Dentro desses conflitos de interesses, é o que a gente conhece, né, de forma positiva aí para o estopim da Primeira Guerra Mundial, é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand e da sua esposa pelo jovem estudante nacionalista sérvio, não é? Ou seja, havia um conflito de interesses, né? O Francisco Ferdinand era herdeiro do trono, era herdeiro do trono austro-húngaro, né? Era austríaco e ele estava de visita na Bósnia. O nome da sua esposa está aqui, eu vou ter que ler porque eu não lembro e é um nome bem difícil, não é? Sofia, eu acho que é Chotek, não sei, não sei. Foram mortos por Gavrilo Príncipe, né? Era um estudante, como eu falei, sérvio nacionalista que defendia esses interesses aí do pan-eslavismo e estava orientado com outras intenções, né? A perspectiva nacionalista dos sérvios naquele momento era de unificação do território e não daquele do interesse econômico que o Império Austro-Húngaro tinha ali com as regiões balcânicas, né? É bom a gente deixar claro. Então, o conflito de interesses nacionais levou ao assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand e sua esposa, numa visita dele à Bósnia, né? Então aí, pessoal, com a morte do arquiduque, a, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, não é? E aí os aliados começaram a entrar. Pois bem, como a Sérvia fazia parte do pan-eslavismo da Rússia, a Rússia logo apoiou a Sérvia. Bem, quem apoiou os austro-húngaros? A Alemanha foi lá e disse à Rússia: olha, a Rússia não se mete, deixa a galera aí, cada um no seu top. E como não obteve resposta de sair da guerra, de sair do conflito, a Alemanha então declarou guerra à Rússia. E daí então nós vamos ter fases desse conflito armado, não é? Cada qual com as suas particularidades e vamos ter mais países entrando nesse conflito e com severos interesses, né, pessoal? Não é uma coisa superficial, não é porque eu não gosto da cara do outro. São interesses de dominação, dominação política, dominação econômica e de hegemonia, não é de controle, de poder nesse sentido. Então, dentro desse processo de alianças, a gente tem do lado da Rússia, a França, a Inglaterra, é conhecida como potências da Entente. E por outro lado, a favor do Império Austro-Húngaro, a gente tinha a Alemanha e a Itália, não é, que eram conhecidas como potências centrais. Não é? No decorrer desse processo, a gente vai ter envolvimento de outros países ainda, não é? Então, nós vamos ter fases dessa guerra, como eu falei, não é? Por exemplo, a guerra de movimento, guerra de posição, não é? E que a gente vai e guerra de trincheira, né? E que a gente vai discutir, falar um pouquinho sobretudo sobre as trincheiras, né? A gente tem um tópico aí chamado Por Dentro das Trincheiras. Então, pois bem, pessoal, o que seria guerra de movimento e guerra de posição ou de trincheiras? Bom, primeiro, a guerra de movimento simplesmente é o evento em que a Alemanha invade Luxemburgo e a Bélgica e
A partir daí há uma movimentação intensa entre alemães e franceses nesse combate. Isso acaba em novembro de 1914, né? É um período curto. E então começa-se o período da guerra, que é as guerras de posição ou guerras de trincheira, né? Tanto faz um ou outro. Não é que ficou conhecido por esse nome por conta da criação de várias trincheiras para resguardar tanto os militares, né, envolvidos nos combates, como também para resguardar do frio. E após o acautelamento do clima, né, um clima favorável que pudesse ser favorável para um combate, né, como, por exemplo, fazendo um parêntese aqui, no final da década de 40, quando os alemães perderam a guerra no leste europeu, tentando invadir a Rússia, muitos deles morriam de frio, né, congelados, né? Enfim, os seus dejetos ficavam congelados, enfim, a maior carnificina possível, né? Não chegava nem a morrer no combate, morria mais de frio. E isso também poderia acontecer nesse sentido. Então, voltando para cá, essas trincheiras, essas posições, serviam para resguardar a vida e depois voltar ao combate de movimentação, aquele que já tinha acontecido em novembro. Isso não aconteceu, né? A guerra acabou, né? As posições foram mantidas para poder manter os seus interesses, tanto de vida como também de progressão de território, controle de território, e permaneceram até 1918, quando a guerra acabou. Há também um processo, né, um processo, não, perdão, uma categoria bem conhecida dentro desse processo da Primeira Guerra, que é a guerra total. O que quer dizer guerra total? Não é só o envolvimento de militares na participação da guerra, mas também o envolvimento da sociedade civil, né? A gente pode ver em alguns filmes de guerra, como por exemplo Pearl Harbor, que é de uma galera dois pilotos de avião, né? A gente pode ver no Resgate do Soldado Ryan, que tanto Pearl Harbor quanto Resgate do Soldado Ryan são filmes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A participação de mulheres na fabricação, nas enfermarias, não é, fábricas produzindo materiais de guerra, abrigos, alimentação e etc. Toda uma movimentação. Inclusive, é até bom a gente parar para perceber agora, por exemplo, a Ford e outras empresas de carro fabricando respiradores nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram isso. Isso é uma lei marcial de guerra, né, desenvolvida nos períodos de guerra para quê? Para que as empresas privadas as empresas privadas parem e fabriquem produtos essenciais para o combate de guerra. Mas isso não é bem aleatório, né, pessoal? Um exemplo, a Ford é americana, então é claro que ela vai produzir para os Estados Unidos. Então, a guerra total, ela se, se, se desenvolve nesse processo do envolvimento da sociedade civil e não apenas dos militares em campo de batalha, ou então os militares de outras esferas que estavam lá servindo para a guerra, mas da sociedade como um todo envolvida aí para fornecer a materiais essenciais para o combate e também não é para uma possível vitória, né? Isso aí acontece nos dois polos de uma guerra nesse sentido. Então, pessoal, um outro bebê chorou. Um outro fator bem interessante desse momento da Primeira Guerra é justamente o desenvolvimento tecnológico. E a gente pode visualizar esse desenvolvimento tecnológico, né, no uso de alguns armamentos. Por exemplo, as armas químicas, os tanques de guerra, os aviões e submarinos. Tecnologias foram adotadas para melhorar, por exemplo, o avião já existia, mas ele foi adaptado no começo da Primeira Guerra. Ele era usado para reconhecimento de território, depois ele, no final, no decorrer da Primeira Guerra, ele já transportava toneladas de bombas, né? Por exemplo, os tanques, que é uma invenção, os tanques de guerra, que é uma invenção da Grã-Bretanha, eles, né, no começo era bem rudimentar, né, não tinha tanta importância, mas no final ganhou grande importância. Os submarinos foram usados inicialmente pelos alemães para destruir navios que carregavam suprimentos
para a Grã-Bretanha. Isso foi usado pela própria Grã-Bretanha, ou seja, pela Inglaterra, contra os alemães, que causou um prejuízo econômico enorme. E outro desenvolvimento foi as armas químicas, né? O gás venenoso usado pela Alemanha, com dano físico horroroso, e que de lá para cá até hoje foi proibido, é proibido em guerras, ninguém usa de maneira nenhuma esse tipo de armamento. Agora a gente vai entrar numa fase final, que é a fase que a gente vai falar da entrada dos Estados Unidos e do Brasil na Primeira Guerra, né? Para quem não conhece, o Brasil entrou na Primeira Guerra e teve uma participação, e a gente vai falar disso agora. Pois bem, como eu falei, o desenvolvimento tecnológico forneceu à Alemanha grandes técnicas aí para prejudicar a Grã-Bretanha, né, de diversas formas, com abastecimento, né, de alimentos e etc. Mas num desses ataques, né, na costa britânica, que a Alemanha realizou, acertou um navio dos americanos, um navio mercante dos americanos, em 1917, o que levou os americanos a declarar guerra, não é, contra os alemães. Bom, nesse mesmo período, um navio brasileiro foi também atacado, não é, o que levou ao presidente Venceslau Braz a cortar as relações diplomáticas com a Alemanha, e depois outro navio mercante novamente foi atacado. E aí a opinião pública se manifestou e os brasileiros também entraram em guerra, né? Apoiando as forças francesas e etc. Naqueles termos de guerra total, a gente pode ver o envio de vários médicos, né, para a França, né, apoiando as tropas franco-brasileiras, com os cuidados médicos com relação aos feridos, né, os combatentes da guerra. Bom, pessoal, com a entrada dos Estados Unidos e também do Brasil, né, não vamos colocar só na conta dos Estados Unidos, né, e do Brasil, as tropas alemãs não seguraram a peteca, pessoal. Em 11 de novembro de 1918, eles assinaram o armistício. O que é um armistício? Bandeira branca, vamos acabar com as agressões. Pois bem, acabando com as agressões, vamos para os saldos, não é? Os saldos foi 9 milhões de soldados mortos, 21 milhões de soldados feridos. E 7 milhões de pessoas, de civis, morreram. Então, fazendo a conta, né? 21, 37 milhões de pessoas morreram. 16 milhões de pessoas morreram e 21 milhões de pessoas ficaram feridas na Primeira Guerra. Pois bem, acabando a Primeira Guerra em 1919, perante os países aliados, né, ou seja, Inglaterra, França, inclusive esse encontro foi na França, a Inglaterra, a Alemanha foi penalizada drasticamente, não é, com a indenização a cada país que foi envolvida. Foi forçada a assumir a deflagração da guerra e teve também as suas forças militares reduzidas a 100 mil soldados, 6 navios de guerra. Foi um prejuízo imenso para a Alemanha. Isso vai contar bastante na Segunda Guerra Mundial, né, com o movimento desenvolvido pelo Hitler, né, e, enfim, um movimento de certo modo nacionalista ali na recuperação nacionalista. Vai ter muito peso essas sanções que os países como a França, a Inglaterra, né, ficou conhecido como o Tratado de Versalhes, ou então o Acordo de Vasconcelos, né, a Paz de Vasconcelos, mas é mais conhecido como Tratado de Versalhes, de 1919, e que essas sanções foi aplicado à Alemanha. Pois bem, pessoal,
Dito isto, nós passamos agora pela Primeira Guerra, né? Vocês vão ler o texto, né? Vão ler o capítulo, acompanhem aí, releiam o capítulo e tirem suas dúvidas aí, mandem mensagem, né, no nosso tempo de aula, para a gente poder discutir melhor essas questões. Bom, todo final de capítulo tem as questões do livro. Pois bem, para algumas turmas eu estou mandando as questões. Para vocês, eu sei que vocês são ah, mais safos, mais atentos, né? Então eu vou deixar eh, as questões do final do capítulo para vocês responder. E quando vocês responderem as primeiras questões do final do capítulo, vocês, por favor, respondam essas questões, se puder, em um Word, né, digitadas. Não precisa escrever a pergunta, só me identifica a questão. Então, questão um resposta. Se a questão um tiver B, né, que pelo menos quando a questão 2 tem A, B e C, então questão 2 resposta A, resposta B, resposta C. Não precisa escrever, entende? Então, se vocês puderem, me manda aí, só são 4 perguntinhas que tem, não é muita coisa. Perdão, são 3 perguntas só, não é muita coisa, vocês respondam e na próxima aula a gente vai ter a discussão sobre o capítulo da Revolução Russa. Estou à disposição, fiquem todos bem. Relembrando novamente, pessoal, proteja quem você ama, proteja seus amigos, proteja sua família, não saia de casa e, mais importante ainda, não precisa de álcool e gel, só precisa de água e sabão. Abraço do professor, tamo junto sempre.